Olá, sou Ana Lúcia Machado, faço parte do grupo de pesquisa. O nome do grupo é Encontros Interculturais na EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Esse grupo de pesquisa foi formado pelos professores, pelas professoras do curso de Letras da Universidade Paulista, Unip, e esse grupo também faz parte do CNPq. Há, né, diversos vídeos já no nosso canal. Se você não faz parte, convido para fazer parte, para apreciar, deixar seus comentários, nos ajudar nas nossas pesquisas, né, nos nossos estudos. Há uma série, né, no nosso canal que é sobre os estados brasileiros. Então, procuramos aí narrativas de vida em cada estado. Há diversos colegas que já postaram. E hoje, em especial, nós falamos sobre Sergipe. E não estou sozinha, né, aqui hoje. Há uma pessoa muito especial, cujo nome, né, vamos aqui apresentar, não é, Gilmar? Gilmar Ferreira, que é morador de Sergipe, é um simão-diense, ou seja, da cidade de Simão Dias. O que você pode... Deixa eu indicar aqui o, o mapa, aí você pode nos falar um pouquinho sobre a cidade, né, Simão. Aqui, do lado esquerdo nós temos o Sergipe e do lado esquerdo, né, do mapa do estado do Sergipe, nós temos a cidade, e do nosso lado direito, uma visão maior, né, sobre Simão Dias. Você nasceu em Simão Dias, Gilmar? Olá, Ana Lúcia, tudo bom com você? Então, obrigado a você e a todos que fazem parte desse projeto maravilhoso. Eu nasci, na verdade, em uma cidade chamada Aquidauana. É uma cidade também de Sergipe, fica no norte do estado. Vivi lá até os meus 3 anos de idade, depois fui viver na capital, Aracaju, onde vivi até os 38 anos de idade, e há 13 anos eu vivo aqui na cidade de Simão Dias, aqui no sertão aqui do estado de Sergipe, no E, semiárido. e a cidade de Simão Dias fica bem perto, né, da Bahia, pelo que nós conseguimos observar. Isso, justamente. A cidade de Simão Dias ela faz divisa com a Bahia, diretamente com o município de Paripiranga, que é uma cidade da Bahia. É onde você trabalha? Não, eu trabalho aqui, por exemplo, de Simão Dias para Paripiranga, que é a mais próxima, que é onde Simão Dias faz divisa, dá 9 quilômetros. E eu trabalho na cidade de Heliópolis, que também é na Bahia, e a cidade de Heliópolis fica a 54 quilômetros de Simão Dias. Mas entre a cidade de Heliópolis, na Bahia, e a minha cidade, Simão Dias, tem outra cidade de Sergipe chamada Poço Verde. Olha aí. Então, aí nós conversamos um pouquinho, eu peguei algumas fotos, né, que não foram enviadas por você, que estão disponibilizadas na internet. Então, na entrada da cidade, né, o nome Simão Dias, aí nós temos, talvez seja o centro, aqui com a igreja, né? Um panorama da cidade e a foto também aqui de uma feira que parece que sempre acontece na Sim, cidade. nós temos aqui a feira que acontece nos dias de sexta, ou desculpe, nos dias de quarta e nos dias de sábado. Toda quarta-feira, todo sábado, tem a feira de Simão Dias. A mais forte é a feira do sábado. E a paróquia que você mencionou aí é a paróquia Senhora Santana de Simão Dias, a qual já tem 190 anos, 92 anos de existência, de evangelização aqui, e da qual também eu fiz um cordel, né? Eu fiz um livro de cordel em homenagem a essa paróquia.
Olha aí que legal. Ah, agora, esse material foi um levantamento, né, que você fez. Você tem até material de apresentação, palestra, tudo sobre a história da cidade. Nós não temos realmente, né, um tempo aqui para ver toda, né, essa riqueza de material que você tem a nos oferecer, mas nós podemos aqui degustar um pouquinho. Então, aqui é o início né, da história da cidade. Aí você pode falar um pouquinho para nós, né, Sim, Tapuias. posso. Simão Dias, ela é uma cidade que o nome Simão Dias é originário no nome de um vaqueiro chamado Simão Dias, que veio de outra cidade aqui próxima, chamada Itabaiana, na época da invasão holandesa. Estavam matando todo o gado, e um fazendeiro grande da cidade de Itabaiana, chamado Certo. Braz Rafulo, mandou que o vaqueiro trouxesse esse gado para essa região, que antes aqui se chamava Matas da Moita. E aí o vaqueiro trouxe e viveu aqui. O vaqueiro acabou constituindo essa comunidade, que passou a se chamar Simão Dias, né? Tá. Ah, então, aí você também tem, né, a invasão holandesa, e você tem um texto sobre isso, não é? Literatura, a invasão holandesa. Não, aqui é o exemplo do Chiquinho do Alemar, não é isso? Chiquinho do Alemar é um poeta amigo meu que escreveu um livro sobre a invasão holandesa em Sergipe, né? Eu escrevi alguns livros que contam a história de Simão Dias, né? Que dentro deles existe um pouco dos fragmentos da história de Simão Dias. Esse que você tem aí, sobre a invasão holandesa, é de um amigo meu chamado Chiquinho do Alemão, que eu usei para ilustrar essa apresentação aqui. Ah, então, aí seguindo, né, com a história, aí fala do grande povoamento que passou a existir no local. Aí você Sim. dá exemplo aqui de, né, engenhos, laranjeiras, moendas, não é isso? É Quinjimbe. O que é Quinjimbe? Quinjimbe foi uma antiga fazenda e também um antigo engenho aqui. Ficou muito famosa, e ela teve alguns momentos históricos de importância na história de Simão Dias, quando foi engenho, na época da escravidão, né? Aí depois essa fazenda passou a ser de um coronel aqui chamado Dorinha, que é um lendário coronel aqui de Simão Dias, que, segundo as pessoas do dia antigamente falavam, que qualquer desavença com ele jogava numa furna, que tem aqui em Simão Dias, que é um buraco muito profundo. Ninguém nunca chegou até o fundo, nem pessoas tipo alpinistas, pessoas que são profissionais. É uma cratera chamada Furna. Aí também ele foi dono dessa fazenda do Quinjimbe, né? E aí a gente hoje nessa região do Quinjimbe, hoje a gente tem um assentamento do MST, já todo legalizado, tudo direitinho, que é o assentamento 8 de Outubro, que é uma comunidade simondiense hoje, né? Aí aqui também tem um exemplo, né, no lugar do Engenho Moendas e Mata da Sim. Moita, fica localizada hoje a Igreja Matriz. Isso é. Agora, você falou antes, né, e eu não destaquei, nós tivemos como primeiros habitantes aqui, inclusive antes do vaqueiro Simão Dias, indígenas, né? Sim, Uma etnia chamada Tapuias. Os isso. Tapuias, os Tapuias viveram aqui até a chegada do vaqueiro, e esses Tapuias, que já tinham fugido da foz de um rio aqui chamado Rio Vaza Barris, aqui em Sergipe, que é na beira da praia do Oceano Atlântico, eles já vinham fugindo os indígenas fugiram primeiro da invasão holandesa, portuguesa, né? Os portugueses massacrando, dominando os indígenas. E eles vieram morar aqui, né, nessas matas, daqui onde a gente vive hoje. Aí, quando o vaqueiro chegou com a boiada e com outra sua comitiva, os indígenas tiveram medo de novo, fugiram daqui, foram para terras aqui mais próximas, cerca de 8 quilômetros, 12 quilômetros daqui de onde a gente vive. E hoje, na cidade, há grupo, né, indígena?
Hoje, na cidade, não há nenhum grupo remanescente indígena, mas se você andar aqui em algumas comunidades Sim. do município de Simão Dias, você vê claramente a descendência de várias pessoas que têm traços muito fortes indígenas, né? Por exemplo, a gente tem aqui um povoado Paracatu, que na verdade são três: Paracatu do meio, de baixo e de cima. Nessa região do Paracatu existem muitas pessoas, é uma mistura, né? Tem um grupo que se parece assim, é um mameluco, né? Que parece com negro, parece com índio. Agora tem grupos assim que parecem claramente com indígenas, né? Isso que você vê, você pode dizer claramente ali que ali são pessoas que tiveram como matriz os índios tapuias. Inclusive minha esposa ela tem fortes características indígenas. Aqui não sei se você vê essa imagem aí. Sim. Eu vou fechar aqui o slide, aí dá para visualizar bem. Então, aqui é Ai, uma que linda! imagem que uma artista aqui de Simão Dias fez, misturando os traços não é da minha esposa aqui exatamente, tá? Sim. Mas misturando os traços dela com os traços de mulheres de lá do povoado Paracatu. Foi o artista João Paulo. Ele mora lá no Paracatu. E aí ele fez esse desenho. E as mulheres daqui, da região, elas têm esses traços aqui, assim, ó. As que têm traços indígenas, né? Se parece muito com isso aqui. A minha esposa, por exemplo, lembra muito essa imagem aqui. E ela Olha também aí. tem indígena. Então, houve assim, uma ocupação do espaço de uma forma diferente, não é? Não houve assim uma segregação, mas uma miscigenação, na verdade. miscigenação mesmo, né? Uma convivência em comum. Olha, nós tivemos, por exemplo, pessoas que fugiram da Guerra de Canudos quando o Exército Brasileiro destruiu o Arraial de Canudos, na Bahia. Então, algumas pessoas vieram de lá e se abrigaram aqui num povoado chamado Pau de Leite, que é o povoado da minha esposa. E no meio desse povo veio, por exemplo, pessoas muito mestiço, né? Muito mestiço, mas também, além desse povo de Canudos, esse povo indígena, o povo vaqueiro, que é um povo mais de pele clara. Nós tivemos, por exemplo, também negros, né? Negros libertos da escravidão. Aqui a gente tem uma comunidade chamada Povoado Sítio Alto, que é reconhecida legalmente como uma comunidade quilombola, e eles lá têm uma dança muito forte, muito marcante, que é uma das maiores apresentações folclóricas de Simão Dias, que é a dança de roda, liderada por Dona Finha. E então é uma comunidade eminentemente negra, mas aqui a gente tem outras, né? Então aqui é misturado, aqui é tudo misturado. Simão Dias. Deixa eu voltar aqui. Pode voltar. Porque nós temos imagens aqui, né? Quando onde você mora virou vila em 1850 e quando virou cidade em 1890. E foi, né, toda, como assim, sofreu todo um efeito, né, da história do Brasil de forma geral, como você acabou de falar. Você mandou bastante imagem, assim, bastante material maravilhoso sobre né, os aspectos culturais da cidade. Então, desde o jornal, o rádio, gostaria que você falasse um pouquinho, né, desse como exemplo os materiais que estão aqui e outros, né, que você possa lembrar. Então, Simão Dias, né, ela desde os destaques de sua economia, como ao longo do tempo nós tivemos cana-de-açúcar, foi muito forte aqui, depois o café. Simão Dias foi um dos maiores exportadores de café do Brasil, né? Apesar que aparentemente a terra parece que não dá café, mas nós somos fortes no ciclo do café, do gado, e hoje a gente é forte principalmente no milho, né, na produção do milho. Mas Simão Dias também foi forte na comunicação. Nós tivemos vários jornais aqui. Teve um que ele teve uma evidência maior
de registros, né, guardados, que é o jornal A Semana, que era produzido por um grande folclorista de Simão Dias chamado Carvalho Deda. Carvalho Deda escreveu, por exemplo, um livro chamado Brefaias e Burundangas, do folclore sergipano. Brefaias, tanto brefaias quanto burundangas, significam coisas miúdas, coisas pequenas, mas não são coisas miúdas de verdade, são coisas grandes. Eram fragmentos do folclore de Sergipe, desde as rezas, aos provérbios, as parlendas, as cantigas, cantigas de reizado, de tudo que manifestação cultural passou por aqui. E aí o Carvalho Deda, além de escrever o Brefaias e Burundangas, do folclore sergipano, ele escreveu Simão Dias, Fragmentos de Sua Terra, que foi base para essa minha apresentação aí, é o maior registro histórico que a gente tem do nosso lugar aqui, e ele era o editor, né? Ele era poeta, era xilogravador e era também jornalista, mas ele fazia tudo isso gastando dinheiro do próprio bolso, que ele vivia mesmo como rábula. Ele era um advogado, e na época advogado que não tinha nível superior, era chamado de rábula, e ele ganhava dinheiro com isso, e investia na cultura, né, na comunicação. E aí Simão Dias teve vários jornais, e hoje tem o forte de Simão Dias, talvez, é a comunicação, né, comunicação através de rádios, né? A maior atualmente é a Rádio Tropical, mas aqui existem 3 rádios FMs aqui, mas também o forte hoje da comunicação são as redes sociais, né? Os portais. Isso é né? verdade. Nós temos os portais de notícia aqui nas redes sociais, Instagram, etc. Aí você fala, né, dessa riqueza que não é cultural, é política, é econômica, e você se propõe a falar de alguns, né, artistas, entre elas a Dona Finha, né, o poeta Celestino, Galego da Viola. Justamente. Então, Dona Finha, essa mulher, ela é viva, graças a Deus, vai viver por muitos e muitos anos. Ela é a líder quilombola da comunidade Sítio Alto e a mestra. Então, inclusive, ela tem título de mestra da cultura popular do Brasil, conhecido pelo Ministério da Cultura, né? Que ela ganhou lá no ano 2016, se eu não estiver enganado, e 2014, 15, por aí. E Dona Finha, ela é líder do samba de roda, que é uma dança folclórica marcante aqui de Sergipe, com base aqui, principalmente em Simão Dias. E aí a gente tem o poeta Celestino, por exemplo, que é um grande poeta daqui de Sergipe, morreu recentemente, né? Nós temos o Galego da Viola, que é um repentista. Agora, é interessante, Ana Lúcia, registrar, por exemplo, que o primeiro poeta cordelista de Sergipe, ele viveu em Simão Dias, ele chama Sátiro Xavier Brandão, viveu aqui na década dos anos 1920, aproximadamente, e a primeira mulher cordelista de Sergipe, Josefa Maria dos Anjos, também viveu aqui no estado de Sergipe. Ela é a primeira mulher cordelista de Sergipe. Sim. E ela viveu aqui no estado no município de Simão Dias, né? Então são registros, eu acho que significativos para a história de Simão Dias, para a história do estado de Sergipe e de certa forma para a história do Brasil, já que, por exemplo, a primeira mulher brasileira a escrever literatura de cordel foi Maria das Neves Pimentel, e ela era da Paraíba, mas aqui em Sergipe nós já tínhamos uma também fazendo essa mesma história, né? Mas não foi a primeira, aqui a nossa talvez foi a segunda, terceira, por aí. Você tem um cuidado muito especial durante as nossas conversas em destacar o papel, né, da mulher na literatura de cordel. Hoje, né, atual, nós temos Ana Reis, que é Sim. não só sua colega de cultura, né, de produção de literatura de cordel, mas uma grande ativista, né, para expandir essa literatura no Brasil. Isso mesmo. Nós temos várias mulheres aqui, né? Vamos falar sobre Ana Reis, mas eu vou acabar. Você desligou o som, infelizmente, Gilmar.
a gente tem Ana Reis como destaque, né? Ana Reis é um dos destaques, na verdade. Sim. Ana Reis. Novamente desligou, Gilmar. Ela é cordelista, mulher que tem um dom imenso de fazer a produção cordelística e já fez vários e vários livros. E ela também, ela desenvolve esse trabalho de ativismo, né? Então, ela é líder de um grupo chamado Foco no Cordel, onde ela orienta um grupo de jovens estudantes, meninos, adolescentes, meninas, né? Ana Reis também mantém um grupo chamado Cantinho Vovô Alípio, que é um cantinho cultural que ela tem na comunidade onde ela mora, e é juntamente com o esposo dela, que também é poeta, Zé Reis, e a filha dela, que também é poeta, que é Sofia Reis, a menina que eu considero a menina mais jovem do Brasil, a poetisa, entre mulher e homem, a pessoa mais jovem do Brasil, com 10 anos de idade, a produzir e imprimir e divulgar, vender seus livros de literatura de cordel. Então, é uma família, né? Mas, assim, além de Ana Reis, nós temos Salete Nascimento, que ela é chamada de Saletinha, a quem a gente chama de a rainha da literatura de cordel de Sergipe. Saletinha já tem mais de 40 anos produzindo cordel, hoje está chegando nos 80 anos de idade aproximadamente. Mas aqui também tem Isabel Nascimento, que é um grande nome da literatura de cordel hoje no Brasil. Então, são vários. Se eu for nominar aqui, eu peço até desculpas. Não dá certo. Alguns amigos do cordel que quero... podem ver. Deixa eu só deixar esse registro. Alguns amigos que podem ver esse vídeo e dizer, poxa, Gilmar não citou meu nome, porque são vários, são mais de 50 mulheres. Meu Deus. Olha, só para esclarecer, a Ana Reis mora em outra cidade, não é Simão Dias, ela mora lá em Boquim. Boquim. Não é? Alguns quilômetros daí, não é verdade? Isso mesmo. Boquim fica próximo aqui da minha cidade, mas eu acredito que deve dar uma distância de aproximadamente entre 55 a 70 quilômetros. Eu não sei dizer exatamente, não, mas é nessa faixa, uns 60 quilômetros de distância de lá para cá, de Boquim para cá. Mas é perto, eu considero eu estava esperando até este momento para apresentar Gilmar Ferreira. Gilmar Ferreira não é só, né, um morador de Simão Dias, na verdade é um dos maiores cordelistas que nós temos do Brasil, não é, Gilmar? Então, eu estava tentando manter assim, um suspense nessa nossa gravação. Ao consultar o seu blog, né, Gilmar Cordel, aí é Serigi, não é isso? .blog. Serigi. Isso. Serigi. Então, aí aqui nós temos, né, um pouquinho sobre você. Você foi o primeiro a criar, né, você criou a primeira cordelteca do Brasil, que espalhou. Né? Nós temos mais de um ponto do Brasil com cordelteca. Olha, eu não sei dizer exatamente quantas cordeltecas a gente tem aqui no Brasil, não, mas, assim, eu acredito que a gente já deve ter bem mais de 30 instaladas no Brasil afora. Só em Sergipe nós temos 7, né? A primeira eu fiz um projeto no ano 2003, ou seja, já tem 18 anos isso. Eu morava em Aracaju na época e eu apresentei a Biblioteca Pública do Estado do município de Aracaju, que é a capital, né, do Estado de Sergipe. Eu apresentei o projeto e nós conseguimos fazer a primeira cordelteca do Brasil, que está funcionando até hoje, graças a Deus, né? Eu digo que é uma filha minha. Mas depois disso já surgiram outras em Sergipe. Sim. A grande maioria delas eu ajudei a desenvolver tanto o projeto, como a gente acaba fazendo campanha de arrecadação de livros, divulgação, não sei o quê. E no Brasil, uma pessoa que
incentivou muito a criação de cordel-teca no Brasil foi o grande mestre Gonçalo Ferreira da Silva, que foi um dos meus grandes amigos, morreu agora, infelizmente, recentemente, tem pouco tempo, agora um mês, dois, não sei, tem pouco tempo que o meu mestre Gonçalo faleceu. Quer dizer, ele só faleceu, mas ele não vai morrer nunca não, que a gente não vai deixar. Então, Gonçalo Ferreira, que foi o criador e o presidente, até agora, a data de sua morte, da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ele incentivou a criação de muitas cordeltecas no Brasil, aí afora. Inclusive, tem cordelteca com o nome dele, de Gonçalo. Uma ou duas ou três aí espalhadas pelo Brasil. Você tem o certificado, né, de participante da Academia Sergipana de Cordel. Aí está aqui no nosso slide, mas eu vou sair daqui do slide, mas você, na verdade, você tem muitos certificados, muitos. Então, você, como cordelista, certificado como participante de academias, de produzir, né, criar oficinas de criação de cordel, são muitos certificados, Gilmar. Se você permitir, eu vou mostrar alguns aqui. Pode mostrar. Então, esse primeiro é da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Nós temos uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que foi justamente fundada pelo Gonçalo Ferreira. Você é a cadeira número 2, não é? O Gonçalo foi a número 1 e você é a número 2. Aqui no certificado nós temos isso, né? Cadeira número 2. Isso, do ano 2006, ou seja, há 15 anos eu sou membro da academia, graças a Deus. Aí, o certificado sergipano. Esse outro certificado é da Câmara Municipal de Simão Dias. Esse aí, Ana Lúcia, esse aí foi uma moção de reconhecimento que eu tive aqui, ele chamou moção de aplauso, né? Mas eu também tenho o título de cidadão simondiense. Eu não está aí esse certificado, mas eu também já recebi esse título aqui. Há um outro aqui, encaminha matéria aprovada pelo plenário da Câmara. Isso é o documento da Câmara de Vereadores, outorgando o direito a essa moção para mim. Né? Certo. Certificado de oficina de literatura de cordel. O que mais? Aí já foram vários. Aí, ao longo de 21 anos de cordel, eu já dei muitas oficinas. Palestrante, como palestrante, como organizador de cordelteca. Então, são muitos certificados. Se eu for apresentar aqui... mais de 100. Tem mais de 100. Nesse documento aí não tem mais de 100, porque esse documento que eu mandei para você foi um documento que eu pleiteando recursos da Lei Aldir Blanc, né, da Lei de Emergência Cultural durante o período da pandemia, que inclusive vai ser renovada agora. E então eu fiz um portfólio para requerer recurso, publicar alguns livros, e publiquei, vou publicar outros ainda. Aí eu mandei uma parte do meu histórico, mas aí deve ter uns 30 certificados, mas eu tenho mais de 100, eu já rodei 20 estados do Brasil falando dessa história. Há um poema, né, chamado Sentimento Poeta, criado por você. Você lembra em que ano foi? Acho que não, né? É muita produção. Esse poema eu não lembro exatamente qual ano foi, mas foi logo no começo da minha carreira de poeta, que eu comecei a publicar, né, no ano 2000. Então, esse poema foi feito entre 2000 a 2005, no máximo. Você nos daria o prazer da sua leitura? Sim, agora. Eu não me sinto poeta se eu não falar das flores, das desventuras da vida, dos anseios, dos amores. Eu não me sinto poeta se eu não achar na poesia algo que me emocione ou me dê muita alegria. Eu não me sinto poeta se eu me conformar com tudo,
se eu não criticar o óbvio e também o absurdo. Eu não me sinto poeta se eu não ver alguém chorar, se eu não ver alguém sorrir, se eu não ver alguém sonhar. Ou seja, para ser poeta precisa emocionar. Isso, precisa, eu acho que precisa, no meu ponto de vista, né? Precisa disso tudo que eu falei nesse poema, precisa falar de coisas boas, a metáfora que eu usei é falar das flores, né? Mas também Sim. falar das coisas ruins, né? Que eu falei das desventuras da vida, né? Então eu falo dos anseios, dos amores, eu falo da alegria, da tristeza, mas eu faço a crítica daquilo que está óbvio, por exemplo, a fome no Brasil, mas eu também critico algo que não está tão óbvio assim, por exemplo, que é uma das coisas que eu vou citar, que é a perda de aprendizagem dos estudantes por causa da pandemia. Então, a gente precisa fazer algo para que essas crianças, esses jovens, esses acadêmicos universitários tenham recomposição de aprendizagens, né? Então, é algo que parece que não está tão óbvio assim para muitas pessoas, mas para você que está no mundo da educação, para mim também, a gente vê claramente a perda que pessoas tiveram, né? Principalmente as crianças, né? Eu tenho uma filha de Sim. 8 anos, e ela teve um atraso tremendo no processo de alfabetização dela. Então, isso é algo que aparentemente não é óbvio, mas eu critico. Mas eu digo, a poesia, eu não me sinto poeta se eu não ver alguém sorrir, se eu não ver alguém chorar, se eu não ver alguém sonhar. Porque Sim. com a poesia a gente faz as pessoas sonharem também, acreditar que o mundo pode ser melhor, né? A poesia pode... Eu penso assim, tá, Ana? Que a poesia pode estimular isso, o sonho, o sorriso. Eu tenho vários cordéis de gracejo, por exemplo, que é para fazer sorrir. Eu tenho, por exemplo, o cordel Zé Cagão, o peidão que caga grosso. É um título meu. Eu tenho um cordel chamado A Odisseia dos Cornos, que é a história de Cornélio e Chifronésio, um querendo se matar, aí o outro diz, rapaz, não se mate não, vamos sair daqui de Cornolândia, vamos para Cornópolis, lá eu vou lhe apresentar 75 tipos de corno diferentes, e aí é uma festa. E as pessoas riem com isso. Eu tenho outro cordel chamado O Casório de Zefinha de Aracaju, ou Mais um Milagre de Santo Antônio. É um título só. O cordel antigamente tinha esses títulos longos ou duplos. E aí a história de uma moça velha que não achava namorado, doida para casar, e aí recorreu às simpatias. Aqui no Nordeste, eu acho que você já ouviu falar que mulheres faziam simpatias para poder arrumar marido, namorada. Por exemplo, vou citar uma. Pegar uma faca nova, uma faca virgem, enfiava na bananeira de noite. No outro dia de manhã, a faca saía com o nome do pretendente. Aí tinha a simpatia da bacia virgem, botava vários nomes de várias pessoas que essa mulher gostava numa bacia de alumínio virgem com água limpa. No outro dia, ficava boiando só o nome do pretendente. Mas, antes de fazer essas simpatias, as mulheres rezavam para o santo casamenteiro, que era Santo Antônio. E aí, quando o Santo Antônio não dava, aí, o casório para a mulher, aí elas amarravam no pé da cama, botavam num pilão, que é um instrumento de bater café, milho antigamente, jogava dentro da cisterna, que é um reservatório de água que a gente tem aqui no Nordeste, né? Aí são várias histórias. Por exemplo, eu tenho uma história recente, né? Se não quiser, não precisa tirar não, para mostrar não, mas é o meu mais novo cordel de gracejo. O nome dele é nas aulas da pandemia, eu dou muita risada. Então, a gente, enquanto professor, né, eu, você e outros, tivemos que dar aulas através de Google Meet, de Zoom, de não sei o quê. E aí aconteceu cada presepada nas aulas, a gente se estressava às vezes, mas muitas vezes a gente ria, né? Um aluno que estava na aula no Google Meet se levantava aqui, eu estou aqui de bermuda, né? Então, mas teve aluno que a porta incomodando, alguém gritando, aí se levantou, quando vê, estava de camisa, embaixo estava sem nada, era preocupado. Aí outra aluna com a câmera desligada, veio um irmão, ligou, a menina estava dormindo, assim, dando aula, funcionando lá.
Eu também Aí, tenho algumas histórias para contar. não é? Então, eu vou dizer só uns versos aqui, tá? Só um pouquinho. Como professor, eu vivo as tais aulas virtuais e aqui confesso a você, tenho aprendido demais e vivo a todos dizendo que quero aprender bem mais. Por vezes são cansativas todas as nossas jornadas, mas há coisas que acontecem que ficam eternizadas em meio a aprendizados, há coisas bem engraçadas. Dei aula no Google Meet, como eu estava ali no plano, uma aluna perdeu aula, perde muito, não me engano, depois veio e me disse, era a internet falhando. Aí os alunos aqui, na linguística local aqui, tem alguns vocábulos que não falam falhando, está falhando. Aí outra disse bem assim um dia, outro dia fartou luz lá na minha região, e lá é ruim de estudar, se tiver chovendo então, pois toda hora ali cai minha conectação. A menina mandou um áudio, Ana Lúcia, para mim no WhatsApp, dizendo, professor, eu não assisti sua aula porque caiu a conectação, desde que era conexão. E aí foram várias e várias coisas. Teve um seminário que um rapaz ia apresentar, aí caiu de vez. Eu disse, será que deu problema na internet? Não, ele que desligou. Aí eu liguei, rapaz, volte aí, por favor. Liguei de outro celular. Volte aí, porque é a sua hora, rapaz, de apresentar, deixa de nervoso. Ele, professor, desculpe o termo, tá? Mas ele disse, professor, eu estou todo me cagando de medo. Aí foi coisa desse tipo. Aí eu escrevi esse livro, né? E eu tenho vários outros, né? Eu tenho vários outros. Sim. Depois você pode ir perguntando, mas ali é o gracejo, como a gente estava falando, a poesia faz rir, mas a poesia faz chorar também. Eu tenho cordéis que são emocionantes. Tem um cordel que eu tenho que se chama Meu Bracinho Direito, a história de um menino que o pai desempregado, o menino dava forças para o pai, mas o pai conseguiu um trabalho e numa das viagens o pai levou esse menino e esse menino perdeu um braço e esse menino que perdeu o braço, isso é uma ficção, tá? É uma história que eu inventei, é um cordel. E aí esse menino que perdeu um braço, ele sofria muito bullying, desrespeito com os colegas, mas depois ele reverteu tudo isso, mas não com briga, nem com violência, nem com nada, com amor. Ele primeiro aprendeu a nadar, primeiro do que os colegas, com um braço só. Ele primeiro aprendeu a andar de bicicleta, ele aprendeu a tocar teclado com um braço só, com uma mão só e usando uma das pernas. Ele aprendeu a tocar violão, mas isso é tudo na minha ficção, tá? E aí esse livro é emocionante, ou seja, tem pessoas que escutaram essa história, eu lendo essa história assim, e eles choraram, né? Inclusive com esse livro eu participei de um prêmio aí de São Paulo chamado que era um trem, era um concurso feito pela CPTM, Companhia de Trens e Metrôs de São Paulo. E aí eu participei com esse livro e participei com outro. Com esse, que era o tema ficção, não livro, aí eu não ganhei prêmio, mas teve outro que era um tema... esse tema era livre, aliás, eu não ganhei prêmio. E teve outro que era um tema... O tema não era livre, que tinha que falar dos trens, dos metrôs, e também tinha que falar sobre o bairro do Brás, que era um reduto nordestino aí, e tinha que falar também sobre os 450 anos de aniversário da cidade de São Paulo, que era o ano 2003. E aí eu ganhei um prêmio entre 176 poetas do Brasil. Eu fiquei em 7º lugar, ganhei várias coisas. Foi bom, foi bonito. Parabéns, viu, Gilmar? Você tem uma produção impressionante. Não, espera aí. O problema é sempre o slide. Pode voltar para o slide. Acho que nós já estamos encerrando o slide aqui, para confirmar que você faz parte da academia, né? A academia fica no Rio de Janeiro, onde o Gonçalo passou, né, os últimos anos, Gonçalo, né, o fundador, faleceu há pouco tempo, né, para tristeza, enfim. Então, você ocupa a 2ª cadeira, e aí eu tirei, né, alguns títulos, né, de folhetos que você tem, alguns só, e eu iria fazer essa pergunta: se você transformou a história de alguém da cidade, ou, né, de uma situação geral da cidade,
em cordel. Mas você já deu o exemplo, né, do que nós vivemos aí com a pandemia e dos seus alunos aí da... Né? Mas assim mesmo, são vários aqui, né? Poeta João Sapateiro, João Sapateiro. Né, por exemplo, referência ao Gandhi, que é, né, conhecido, né, universalmente, mas você tem alguma história que fala de alguém, né, da cidade ou de uma situação que a cidade inteira passou? Né, como exemplo de narrativa de vida, porque a sua história, né, pessoal, aqui é um exemplo de narrativa de vida. Né? Na sua literatura também você aponta narrativa de vida. A internet cortou um pouquinho e eu não ouvi nesse momento, exatamente. Não, aqui nós estava falando sobre a sua história, né, o seu percurso já é um exemplo de narrativa de vida. E dos títulos que eu retirei né, de seus folhetos, se nesses títulos você tem um exemplo de história, né, de narrativa de vida de alguém da cidade ou que a cidade, de forma geral, passou. Sim, tenho. Eu escrevi, por exemplo, a história de... Aqui é uma cidade muito tradicional de vaqueiro, e a gente chama também da Vaqueirama. Aí, por exemplo, eu escrevi a história de Josa, o vaqueiro do sertão. Esse homem, ele foi um dos principais nomes da cultura desse lugar aqui, que é Simão Dias. Ele foi um cantor, inclusive ele acompanhou o grande Luiz Gonzaga, o rei do Baião, em alguns turnês de Luiz Gonzaga, aqui pela região de Sergipe e de Alagoas. E aí eu contei a história de Josa, o vaqueiro do sertão, em forma de literatura de cordel. Isso depois se transformou num documentário. Isso está disponibilizado no YouTube, o documentário sobre Josa, o vaqueiro do sertão. Ele teve como grande referência o meu livro. Aí outro personagem que eu narrei a história aqui de Simão Dias em cordel foi a história de Genário Alves. Genário Alves, ele é o patrono da Festa do Vaqueiro de Simão Dias, que é uma festa tradicional que já existe há 41 anos. Inclusive, foi a semana passada, domingo passado, aconteceu a 41ª Festa do Vaqueiro de Simão Dias. E aí eu contei a história de Genário Alves. Mas, além de contar a história, por exemplo, de pessoas, de personalidades, como eu já contei, de Simão Dias, e outros de Sergipe, como você falou, João Sapateiro foi um poeta que eu contei a história dele. Santos Souza foi um poeta que eu contei a história dele. E tem vários outros cordéis. Mas eu conto também a história, que para mim também é narrativa de vida, no meu ponto de vista, a história do lugar. Então, eu já contei a história de vários povoados de Simão Dias, como, por exemplo, a história do povoado Apertado de Pedras, do povoado 8 de Outubro, do povoado Pau de Leite, do povoado Sítio Alto. Então, eu conto também a história dos povoados, porque ali dentro da história dos povoados está a história do povo, da história que não é contada pela história, porque a história conta a história dos políticos, dos grandes nomes, né? Mas aquele povo que vive lá no povoado, a rezadeira, a mulher que reza nas pessoas, a parteira, a mulher que fazia e ainda tem, é pouco, mas hoje tem menos, mas ainda tem. A mulher que é parteira, a mulher que é líder religiosa, que cuida daquela capelinha, ou a mulher que cuida de um terreiro de candomblé, ou de umbanda, ou de um centro espírita, ou de uma igreja, ou então de uma igrejinha evangélica que tem naquele lugar. Aquelas pessoas ali são super importantes para aquele lugar, porque elas estão tanto preservando a cultura, questão religiosa, seja lá de que igreja for, que religião for, para mim isso não importa, e seja pela cultura de guardar as coisas. Por exemplo, as nossas cantigas de antigamente, os nossos provérbios de antigamente, as coisas que realmente fazem com que a gente tenha um sentimento a palavra que eu uso é Simão de ensinidade. Simão de ensinidade é você se reconhecer enquanto pessoa de Simão Dias, que sabe a história do samba de roda,
a história da nossa cultura. Então, aqui também eu gosto de falar da sergipanidade, de me sentir sergipano. Como você falou, por exemplo, do meu contato aí, que tem a Serigi no meio, é um nome estranho, mas Serigi significa, vem do Tupi-Guarani, significa Rio dos Siris. E Serigi, na verdade, era o nome do primeiro grande cacique e líder do estado de Sergipe. O nome Sergipe vem de Serigi. É uma corruptela. Falavam Sergipe, vamos lá para a terra de Serigi, misturaram, embolaram e fizeram Sergipe. Alguém nem sabe, muita gente nem sabe qual a origem do nome Sergipe, mas vem de Serigi. E Serigi, para mim, ele está sempre em meus livros, nas coisas que eu faço, porque ele foi um grande líder em Sergipe, mas ele era uma pessoa que não lutava só por ele. Aí vocês falam, tipo, muitas narrativas de vida, né? E eu estudando um dia desse Conceição Evaristo, né? No seu livro, por exemplo, Olhos d'Água, e vendo o conto dela, Olhos d'Água, e uma característica literária que ela usa, que é a escrevivência, não é? Eu acho que é muito isso que vocês fazem também aqui nesse grupo de estudos, Sim. porque a escrevivência para Conceição Evaristo é você falar de si, mas falando de si, você está falando do seu povo, porque você está falando das coisas que envolvem todo mundo ali. Então, eu acho, Ana Lúcia, que eu tenho feito isso aqui por mim, Simão Dias. E aí eu já escrevi livros sobre personalidades, mas escrevi também a história da paróquia de Simão Dias, né? Que tem 180 anos. Eu escrevi a história do Rio Caiçá de Simão Dias, que é um livro épico, né? O Rio Caiçá de Simão Dias. Essa história que conta, por exemplo, a história do Rio Caiçá de Simão Dias, ela não conta só a história do rio, ela conta a história do povo de Simão Dias. Você está me ouvindo? Estou sim. Então, o que você fala sobre narrativa de vida é o nosso propósito. Não é a história, né, vista de cima, ou seja, das grandes personalidades, sejam políticas, né, inclusive artísticas, mas a história vista de baixo, não de cima, né, de baixo. Ou seja, o cidadão comum, né, todos nós colaboramos com a história de alguma forma. Então, aí você traz grandes exemplos. Nós temos mais um poema seu, Sou Poeta, Afago a Vida. Sim. Não sei se você dispõe a ler. Posso, sim. O título é Sou Poeta, Afago a Vida. Poeta é ser natural, poesia é natureza, os dois com a sua beleza exprimem todo o real, mas também o irreal fazem a gente pensar. Como é bom viajar nas asas da poesia, o poeta tem magia que faz a gente sonhar. Poesia é esperança, poeta é felicidade. Ambos trazem a verdade, trazem fé e confiança, trazem também a bonança de acreditar na vida e de sempre achar saída quando algo não vai bem. Em si, a paz ambos têm, mesmo de alma sofrida. Com palavras eu faço ninho e com versos eu armo a teia, com poesia na veia eu sou flor, aroma e espinho. Faço com muito carinho, pois, como tantos lutando, seja sorrindo ou chorando, faço a alegria da dor, faço do ódio o amor. Mesmo triste, eu vou cantando. Eu amo a noite, eu amo o dia, eu sou poeta, afago a vida. Mesmo que esteja sofrida, quero levar alegria para quem disse que sofria, para quem quase desistiu. Eu sou um poeta sergipano, deste Nordeste que eu amo, deste querido Brasil. Olha aí, olha, maravilhosa leitura. Eu vou deixar aqui o seu contato. Então, seu celular, Instagram, ou seja, né, as redes sociais. Então, nós temos Instagram, Gilmar Cordel, né? Gilmar Cordel Sergipe, o Instagram. Gilmar Cordel Sergipe, Facebook, Gilmar.ferreira, o e-mail, Gilmar Cordel, aí Serige,
ponto. Não, mas aí o meu e-mail aí, tive um problema, eu acabei perdendo a senha, que era um e-mail da BOP. Certo. Aí eu fiz outro. Meu e-mail hoje é gilmarcordelsergi@hotmail.com só. Dá para repetir? gilmarcordelsergi@hotmail. Aí, olha. E você também tem, né, no canal YouTube. Eu tenho um canal, mas esse canal, assim, não é um canal onde as pessoas vão sempre buscar coisas lá, tal, não. É um canal para mais preservar a minha memória de vídeo, né? Os vídeos que eu participo, as TVs aqui me chamam, as televisões aqui do estado de Sergipe, às vezes me chamam para fazer uma matéria, aí eu pego essa matéria e boto lá nesse canal. Eu tenho um canal, o nome do canal é Sergipe, Cordel e Cultura, Gilmar Ferreira. Gilmar, eu estou, assim, felicíssima, né, em ter contato aí com você, pelas nossas conversas, por essa gravação. O nosso contato não vai terminar aqui, nós temos muito mais para falar de literatura de cordel, né, inclusive sobre o Gonçalo Ferreira. Mas, por enquanto, obrigada. Eu quero agradecer a você e a todos que fazem parte aí do grupo, né? O Encontro Interculturais na EAD, Narrativas de Vida em cada estado desse Brasil nossos aí. E quero agradecer também a Luana, que essa moça, por muito tempo, ela tocou, junto com Gonçalo Ferreira da Silva, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Luana indicou meu nome para você e uma pessoa que eu tenho um carinho. Obrigado. Eu também. Agradeço ela também, porque foi por meio dela, né, que eu entrei em contato com você. Obrigada, Gilmar. Obrigado a você, felicidades. E encerro mostrando aqui o meu primeiro livro, que foi o São Francisco, o Santo Rio do Brasil, que conta a história do Rio São Francisco. Até a próxima. Até. Tchau.